Queria que você abrisse comigo Lucas, capítulo 6, verso 20. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, tem alguém que está aqui hoje e pela primeira vez está visitando a Igreja Batista Sul? Se for o caso, já levantou a mão ali, jovem, Deus te abençoe. Ali atrás também temos uma família, sejam muito bem-vindos, viu? Temos mais dois jovens aqui também. Bom, aqui à minha esquerda, quem está com a gente pela primeira vez? Os visitantes estão todos aqui do lado direito. Aqui, Henrique, tem dois varões aqui, ó. Levanta a mão de novo aí, vocês dois aí. Isso. Depois alguém vai ligar para vocês, mandar uma mensagem de agradecimento aí pela visita à igreja, tá? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa comunidade. A gente quer falar um pouco hoje sobre um assunto que muitas vezes a gente acaba pensando, refletindo, quando a gente pensa com os nossos botões. O que de fato define a felicidade? Quem é de fato uma pessoa feliz? O que isso significa efetivamente? Na pregação da virada do ano, a gente trabalhou algumas questões sobre isso em Eclesiastes, e muitas vezes a gente tem uma compreensão errada do que é a felicidade, de quem é uma pessoa de fato feliz. É até importante a gente entender que muitas vezes a gente escuta essa palavra de cosmovisão cristã, e muitas vezes as pessoas querem fazer curso sobre isso. É uma coisa muito simples. A cosmos, em grego, é o universo, é o mundo. E a cosmovisão é a visão que você tem do mundo, é como você enxerga todas as coisas. E, naturalmente, depois que você passa a ser um seguidor de Jesus, você precisa fazer uma releitura do tempo, da história, do mundo, da sociedade onde você está inserido, da própria vida, à luz do seu cristianismo, ou seja, à luz da Escritura. Então, geralmente as pessoas estão caminhando com Jesus, mas levam um tempo para ela ter uma perspectiva de todas as coisas à luz da Escritura. Precisa de muito tempo de caminhada. Então, muitas pessoas ainda não entendem o que é felicidade a partir do cristianismo, a partir do Evangelho. Muitas vezes as pessoas são cristãs, estão caminhando com Jesus, mas quando perguntam o que é felicidade, ainda está apegado a questões temporais, terrenas, periféricas. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso e responder essa pergunta no final da pregação, o que é de fato felicidade de acordo com o texto bíblico. E a gente vai ler Lucas capítulo 6, a partir do verso 20, você pode acompanhar na sua Bíblia, na projeção também, como você desejar. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Senhor, Tua palavra está diante de nós e nós precisamos muito da Tua graça nesse momento, para que ela possa entrar na nossa mente, no nosso coração. Leva todo o coração agora cativo a Cristo Jesus, para que a gente possa Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, o que nós lemos aqui e leremos nos próximos sermões é uma parte mais resumida daquilo que nós temos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é conhecido como o Sermão do Monte. É interessante que no verso 17 o texto bíblico diz que Jesus desceu do monte e parou numa planície. Ali ele curou e atendeu muitas pessoas, a gente pregou sobre isso domingo passado à noite.
e agora ele começa uma grande pregação. Então nós temos duas possibilidades aqui: ou Jesus pregou o mesmo sermão em lugares diferentes, ou foi o ponto de vista diferente. Enquanto Lucas fala que ele desce para a planície ali, ele começa o sermão, Mateus enfatiza que depois ele volta para um lugar mais alto e prega lá de cima. Pode ser o mesmo evento histórico de duas perspectivas diferentes. O texto bíblico diz no verso 20 que Jesus olha para os seus discípulos. Se a gente lembrar da semana passada, naquela multidão não estavam só os discípulos, mas tinha gente que tinha vindo do Líbano, tinha pessoas que tinham vindo lá de Jerusalém, judeus, tinha uma grande multidão que tinha ido em busca de cura. Então tem todo tipo de gente ouvindo Jesus, mas agora o que ele vai dizer é especialmente para os discípulos. Por quê? Porque o que ele está prestes a dizer não pode ser compreendido efetivamente por aquele que não é discípulo de Jesus. O que ele vai propor aqui nesse momento, o que ele vai propor agora, o que ele vai ensinar, só pode receber, só pode compreender quem de fato é um seguidor de Jesus. E os outros terão certamente muita dificuldade. Então ele começa dizendo que bem-aventurado são os pobres, porque o reino de Deus pertence a vocês. Isso é interessante, porque aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, aqueles discípulos, eram majoritariamente pessoas pobres. Você tinha alguns ricos, num contexto onde a desigualdade social é pior do que é no Brasil hoje. Pouquíssimos ricos seguiam Jesus e eram discípulos. A grande maioria dos discípulos eram pobres. E é interessante que alguns deles se tornaram mais pobres porque começaram a seguir Jesus. Tem um momento lá na frente que Pedro diz: mestre, e a gente que largou tudo para seguir o Senhor? Pô Jesus, eu não tenho mais meu barco de pesca, eu larguei minha microempresa, eu estou aqui 3 anos andando com o Senhor para cima e para baixo, vivendo de oferta, mandando ali para minha esposa. Como é que fica para a gente? Como é que essa conta vai fechar? Então muitos passaram a ser mais pobres porque seguiram Jesus. Quantos irmãos têm ganhos, hoje em dia, ilícitos, e aí vem para Jesus, eles têm que fechar a empresa, porque eles não vão continuar roubando, eles largam empreendimentos que são ilícitos, criminosos, pecaminosos, vêm para Jesus e têm que viver uma vida mais simples. Então, ele dirige aos seus discípulos, que eram majoritariamente pobres, e muitos estavam angustiados. O sentimento do judeu daquela época, do discípulo de Jesus, era um sentimento de angústia, de injustiça muito grande, porque todos eles estavam sendo subjugados pelo maior império do mundo, que era o Império Romano. Então ele fala sobre aqueles que têm fome, ele fala sobre aquelas pessoas que estão chorando, porque esse era o coração dos discípulos de Jesus. Eles estavam não só em necessidade material, mas espiritualmente, emocionalmente, não estavam plenos, não estavam saciados, estavam angustiados. O Império Romano dominava todas as coisas e havia tristeza e insatisfação. Essa era a vida comum daqueles homens pobres. Sendo dominados por um Império Romano, não havia mais um descendente de Davi no trono, o templo estava com um sumo sacerdote que não era da linhagem que deveria ser de forma correta. Era uma situação tal que o discípulo de Jesus ele vivia angustiado com as questões políticas do tempo dele, por causa da dominação romana, por causa das questões materiais, um coração muito próximo do brasileiro hoje. Muito difícil um brasileiro que está materialmente satisfeito com o que tem. Aqueles que são mais abastados têm seu dinheiro consumido pela inflação, crises econômicas. É a questão política, então, nem se fala. A gente se sente como se estivesse dominado pelo Império Romano, ou seja, aquele sentimento de insatisfação com o cenário político dos últimos anos. Então, nós somos discípulos como eles eram, e a gente tem vivido, de certa forma, algo muito parecido com a vida daqueles discípulos. E Jesus olha para eles, e por 4 vezes ele fala que eles são bem-aventurados. Por 4 vezes ele fala... Ele lamenta. Então é o que a gente chama de ais. A gente tem aqui 4 bem-aventuranças e 4 ais. Essa forma de você comunicar verdades, falando sobre quem é abençoado, quem é amaldiçoado, é comum no contexto judaico. Lá em Deuteronômio 28 e 29, Moisés prega mais ou menos assim: bendito é você quando acontecer isso, e amaldiçoado é você quando acontecer aquilo. E Jesus, então, seguindo esse sistema de ensino, ele começa falando sobre bem-aventurança. Então, quando ele fala bem-aventurado, ele está dizendo, na linguagem de hoje, feliz é a pessoa. Então, bem-aventurado
é aquele que tem a bênção de Deus. Bem-aventurado é aquele que é feliz efetivamente. E quando ele fala, ai daquela pessoa, ai de vocês que estão dessa forma, ele está mais do que trazendo uma palavra de condenação, porque a gente muitas vezes lê com essa leitura, com a nossa lente, e a gente pensa que quando Jesus está falando, ai de vocês, é aquela linguagem de castigo. Mais do que isso, Jesus está lamentando. Ele está dizendo, mas coitado de vocês, ai de vocês, porque, olha, vocês estão nessa situação, a situação vai ser difícil, uma dor terrível virá sobre esse tipo de pessoa. Então, mais do que um tom de castigo, é um lamento, é um tom de misericórdia. E essas 4 bem-aventuranças estão conectadas com essas 4 lamentações. Uma está conectada com a outra. E tudo isso nos ensina uma verdade espiritual muito simples. Ele está diante de uma nova comunidade de discípulos que não entenderam ainda o que é ser feliz, uma vez que agora eles são discípulos de Jesus. Eles ainda não entenderam o que é ser feliz no reino de Deus. E eles estão, ainda que seguindo Jesus, presos às questões temporais do tempo deles, com o coração angustiado, sofrendo, chateados. E o cenário é muito próximo do nosso. Muitos cristãos hoje não entendem o que é a felicidade, não entendem o que é a plenitude, o sentido da vida, e estão sofrendo em demasiado pelas questões do nosso tempo. Então, a verdade espiritual que Jesus quer comunicar para eles, com as 4 bem-aventuranças e as 4 ais, é a mesma que ele quer comunicar para a gente. Jesus quer nos ensinar que a felicidade do cristão não é definida pelas circunstâncias terrenas, mas por perspectivas espirituais e eternas. Você não pode definir satisfação, plenitude e felicidade baseado nas circunstâncias terrenas. Mas nós que somos espirituais, somos seguidores de Jesus e temos perspectivas eternas, temos que, a partir dessa visão, entender o que é felicidade e assim avaliarmos a nossa própria existência. Então, no verso 20, ele diz que bem-aventurados são os pobres. E a palavra pobre aqui é mais ampla, não necessariamente uma pessoa que é financeiramente pobre. Esse contexto de pobreza é relativo no tempo, no espaço, em cada cultura isso tem um significado. Tem gente que da nossa perspectiva é rica e ela diz que é pobre. Então, o conceito de Jesus está para além da questão monetária. Ele está falando daquela pessoa que, ainda que seja pobre materialmente, que grande parte de quem estava ouvindo era pobre materialmente, ainda que tivesse alguma questão material, era uma pessoa, como a gente vê lá em Mateus 5, que era pobre também de espírito, ou seja, ele diz que bem-aventurado e feliz é aquela pessoa que olha para dentro de si mesmo e diz, olha, eu não tenho nada, se não for Deus na minha vida, eu não tenho nada. O que eu tenho materialmente é porque Deus me deu saúde para trabalhar, e em última instância foi Ele que me deu. Então, o pobre aqui é aquela pessoa que olha para si mesmo e sabe que em si mesmo ela não tem nada, que ela é dependente da riqueza e da grandeza de Deus. Esse é o pobre. E por isso que essa pessoa é feliz. E por outro lado, ele diz no verso 24, mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. E aqui ele não está condenando você ter recursos materiais de forma lícita. Se você está na classe B, na classe A da sociedade, use esse recurso para a glória de Deus, isso não é pecado em si. O que ele está condenando aqui são aquelas pessoas que colocam a confiança na riqueza. É por isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios que muitos dos cristãos naquele período e até hoje, geralmente a grande massa do cristianismo está nas classes mais baixas socioeconômicas. Por quê? Porque os ricos, eles confiam na sua riqueza. E num tempo como o nosso, de desenvolvimento tecnológico, mais e mais as pessoas se afastam de Deus. Porque as pessoas confiam na medicina, confiam nos recursos, confiam no seu planejamento, confiam no sistema, e a confiança em Deus vai sendo minada. Então o que Jesus está trabalhando não é uma questão só de pobreza ou riqueza. Jesus está trabalhando na confiança em Deus contra a autoconfiança. Então o que Jesus está nos ensinando aqui é que a felicidade passa por você confiar em Deus, e não por você estar apegado nas questões materiais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós definimos a nossa condição emocional à luz de quanto nós temos, à luz da possibilidade de determinadas viagens,
à luz dos lugares que nós podemos frequentar. Isso não define nada, a não ser no reino dos homens, que vai ser consumido pelo fogo. O quanto você tem, pode fazer com que você tenha acesso, coloque você de forma distinta de outra pessoa, aqui na terra. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Por isso que na Europa, nos países com maior IDH e maior riqueza, nós temos os maiores índices de suicídio. Uma evidência dramática da vida real que demonstra que a felicidade não está nas questões materiais, enquanto nós temos, mas sobretudo na confiança em Deus, no relacionamento com Deus. E aí no verso 21 ele diz: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque vocês vão ser saciados. E ele diz no verso 25: ai de vocês que agora estão fartos, com a barriga cheia, porque vocês vão passar fome. Não é literal, a ideia de quem tem a mesa de domingo cheia vai chegar algum momento que você vai passar fome. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que aquela pessoa que tem fome e sede de justiça, a gente tem que trazer lá Mateus para nos ajudar a entender, porque aqui está resumido, aquela pessoa que não está satisfeita aqui na terra, essa é a ideia da metáfora da fome, ela não está satisfeita, essa pessoa vai ser saciada por Deus. Agora, aquelas pessoas que estão saciadas, fartas, em algum momento ela terá dificuldade. O que Jesus está tratando é justamente sobre essa questão da saciedade espiritual, em contraposição dessa saciedade material. Então isso é muito interessante. Eu estava conversando com o pastor Rafael essa semana sobre o cenário da juventude evangélica juiz-forana. A gente falando que 15 anos atrás, a busca por saciedade espiritual era muito mais intensa. E um dos pontos que nós falamos é justamente sobre acesso a tecnologias, sobre acesso a questões socioeconômicas, e isso também é histórico e já está catalogado. Quanto mais acesso adolescentes e jovens têm, e a sua agenda está lotada com uma série de programações, tanto para o lazer quanto para a sua capacitação e desenvolvimento, mais esses jovens e adolescentes acabam presos a essas questões materiais, deixando de lado a saciedade espiritual. Então, nós temos alguns toques da graça de Deus, e nós temos pessoas que têm muito recurso, mas não se apegam a isso e buscam saciedade em Deus espiritualmente. Mas infelizmente é a minoria, e deve ser algo ordinário no nosso meio. Nós não podemos nos saciar por aquilo que a gente tem. E isso é muito interessante, porque aquele que está em uma situação onde ele não tem, e ele não tem oportunidade, ele vem ao culto. Ele ora em casa, ele jejua, ele vai ler, porque ele não tem muito o que fazer. Agora, quem pode, quem tem, ele vai, ele viaja, ele vai para o clube, e a igreja fica quando sobra tempo, a leitura bíblica não dá tempo. No tempo que a gente não tinha smartphone, e lá onde não tem smartphone, os crentes, eles têm mais tempo para orar. Isso é interessantíssimo. Então, o que Jesus está trabalhando aqui é algo muito do nosso tempo. Quanto mais saciado a gente está pelas séries, pelos recursos tecnológicos, pelas possibilidades que nós temos, mais a nossa alma está saciada aqui, menos a gente tem fome e sede de justiça, de Deus, das coisas que são importantes efetivamente. E aí no verso 21, na parte B, ele diz: bem-aventurados são vocês quando vocês chorarem, porque no final vocês vão rir. E por outro lado ele diz: ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. E ele não está falando simplesmente: você que está aqui chorando por causa do seu problema, uma hora Jesus vai resolver seu problema. Está para além disso. Ele está falando desse choro, dessa angústia da alma, relacionado à indignação que nós vemos ao nosso redor. Quando a gente vê as injustiças, quando vemos as tragédias do nosso cenário, a alma do cristão, a alma fica triste. Muitas vezes a gente chora, a gente vê cada notícia, cada situação, cada realidade, isso vai nos entristecendo, e a gente muitas vezes vai chorar. E essas pessoas, elas vão ser cuidadas por Deus, e elas vão rir. Por outro lado, aqueles que vivem rindo, ou seja, pensando só em si, desfrutando da sua própria vida e vivendo para a sua própria glória, tem que tomar muito cuidado, porque você pode terminar chorando.
E aí ele vai fazendo esse contraste entre pobre e rico, ter fome, estar saciado, chorar, estar rindo, para falar dessas questões espirituais, para falar dessas questões da alma. E aí no verso 22 e 23, e depois no 26, ele vai fazer um contraponto que aí é surpreendente. Ele diz no verso 22 que feliz são aquelas pessoas que são odiadas, que foram expulsas da companhia daqueles que não são cristãos, que foram insultados, rejeitados, que tiveram seus nomes indignos, porque eram seguidores de Jesus. Essas pessoas deveriam se alegrar quando isso acontecesse, porque há uma grande recompensa para elas no céu. E as pessoas que fizeram o mal contra os cristãos, que fazem, no passado, os homens maus fizeram o mesmo com os profetas da Bíblia. Então isso é muito interessante, porque a gente vê uma igreja carnal, hoje, querendo brigar na força do homem, em mecanismos e estruturas de poder terreno, para não ser maltratado, para ter direitos, para não sofrer perseguição. Ao passo que a Escritura está dizendo que no dia que isso acontecesse, a gente deveria fazer um churrasco da glória. Que maravilha! Esse tem que ser o sentimento do cristão, que o Estado cada vez mais nos odeia. Isso é sinal que a gente está caminhando na ética do reino de Deus, porque é trágico, ai de vocês, quando todo mundo elogiar vocês, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. E é interessantíssimo isso, porque há 30 anos atrás você não tinha evangélico na política. Há 15 anos atrás nós passamos a ter uma bancada evangélica, e o mundo achava legal. E a reportagem falava sobre a bancada evangélica, como tem a bancada da bala, a bancada das mulheres. Olha, temos a bancada evangélica, e todo mundo estava aplaudindo os evangélicos aliados com o governo, 3 mandatos atrás, e era tudo muito bonito. Isso era trágico. E aí você vê a bancada evangélica, muitas vezes composta até de pastores, aprovando coisas anticristãs para ter o dia da Bíblia no calendário do governo. Isso é trágico. Ai disso, ai de vocês, quando as pessoas acharem legal demais, bonito, que maravilha ter um evangélico aqui. Isso é perigosíssimo. Tinha um pregador nos Estados Unidos, o nome dele era Al Martin, e o pessoal, quando lá nas conferências dos pastores, viam que ele que ia pregar era um problema danado, tinha gente que nem ia mais, desfazia a inscrição. Falei, esse cara é perigoso, esse pastor não pode pregar, porque ele fala a verdade nua e crua e gera problemas. Então, é óbvio que o cristão, na sua ética cristã, ele vai ser bênção, ele vai pacificar, ele vai agradar, ele vai ser um excelente funcionário, porque é isso que nós somos como cristãos. Agora, na sua vida sempre haverá um marco disso que está sendo dito aqui. Algum momento você vai ser rechaçado, algum momento você vai ser criticado, injustiçado. Por quê? Porque você não mente quando todo mundo mente, porque você não rouba o tempo do seu patrão, você trabalha de verdade, você não dá jeitinho, você não inventa história, você é correto, você não encobre injustiça, você vai fazer inimigos. Agora, ai de você que está envolvido no esquemão e todo mundo acha você a pessoa mais legal do mundo. Então faz parte de ser cristão, em algum momento você ter dificuldades. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, até pai com filho, filho com pai, porque dentro da própria família nós temos pessoas que querem o mal, e quando você se posiciona de forma correta, você tem atritos. Então faz parte de ser um discípulo de Jesus, você passar por essas questões. E aqui eu vou dizer algo que eu nunca disse, é por isso, que aqui na igreja nós não fazemos dia da igreja perseguida. Porque é um culto e uma idolatria, os irmãos estão sofrendo, ao longo do ano ninguém ora por eles, ninguém manda oferta para eles, aí chega naquele dia lá, quem está entendendo, entenda, quem não está entendendo o que eu estou falando, segura um pouquinho, eu já volto à pregação, faz aquela idolatria, apaga a luz da igreja, acende velhinha, como se eles fossem coitadinhos, coitado de nós. Ai, olha o que Jesus falou, ai de vocês, quando todo mundo elogia vocês. A glória está com aqueles irmãos.
A glória está com eles. E a gente não tem que ficar olhando para quem é perseguido por Jesus, coitadinho, não tem coitadinho de nós. O problema está com a gente, porque a gente está tão aculturado nesse mundo, que as pessoas nem sabem que a gente é cristão mais. E eu não estou falando de roupa, nem de vocabulário, estou falando de postura, de comportamento, de atitude. Então, meus queridos, Jesus está trabalhando todas essas questões e o centro disso tudo é Jesus. Porque lá em Isaías 61, verso 1 e 2, ele fala que ele vai acabar com a fome, que ele vai saciar a alma. E aí depois ele, lá em Lucas 4,18, a gente pregou aqui, Jesus lendo 61, 1 e 2 de Isaías, dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou o rei, eu cheguei, meu reino chegou. Então eu tenho saciedade para a alma, eu tenho o segredo da felicidade, para falar uma linguagem nossa aqui mais contemporânea, eu tenho a solução para os problemas do espírito, eu tenho a verdadeira riqueza espiritual, porque Jesus estava presente, ele poderia ensinar o verdadeiro caminho da felicidade. E nós poderemos ser de fato felizes quando nós estivermos próximos de Jesus. Então, de forma mais direta e simples possível, porque Jesus está conosco, nós somos felizes. Porque Jesus está conosco, nós somos abençoados e nós somos bem-aventurados. Meus irmãos, a felicidade do cristão não é definida pelas circunstâncias terrenas, mas por perspectivas espirituais e eternas. Então, quando você pensar, sou feliz ou não, não pense em quanto dinheiro você tem, se você tem um cartão de crédito para pagar agora dia 10, não pense se você está com saúde ou se você está enfermo. É o diabo que diz para Jó: amaldiçoa Deus e morre. É o diabo que diz para Jó: porque você está enfermo, você é um infeliz. Esses pensamentos são humanos, são carnais. O que define a nossa felicidade não é a saúde ou a decadência do nosso corpo. Porque um dia, na ressurreição, todos nós teremos corpos glorificados. Um dia todos nós andaremos em rua de ouro. Então não é o material que define a nossa felicidade. A lógica da felicidade, da bênção que Jesus está trazendo é inversa à lógica comum. A lógica ordinária. Engraçado que o judeu ele pensava isso: se ele tivesse muito dinheiro é porque Deus estava abençoando ele. Se a nossa nação fosse próspera e livre, Deus está abençoando a gente. Essa é a mente do judeu daquele tempo e a mente do evangélico de hoje. Jesus já mudou isso tem 2000 anos, tem gente que ainda está pensando naqueles moldes. Significa que se a nação tem dinheiro, é a maior potência do mundo, que ela é uma nação feliz. As maiores potências do mundo são mais distantes de Deus. Então, meu irmão, você pode não ter muito dinheiro, você pode talvez não ter tudo que você precisa, você pode estar enfermo, você pode estar angustiado com a maldade desse mundo, chorando, pedindo a Deus, com fome, com sede de justiça, você não aguenta mais essa questão política, econômica, está sofrendo pela maldade do mundo, você pode estar até sofrendo perseguições, e isso tudo aí não é o que define a sua felicidade. Pelo contrário, Jesus está falando que quando essas coisas acontecem, é nisso que a gente é abençoado. Porque em Cristo Jesus há consolo para todas essas coisas. Há consolo para a alma agora e, sobretudo, Jesus trabalha com a perspectiva de eternidade. Então ele diz: é a recompensa de vocês no céu. Ela é grande. Então nós não esperamos somente nesse mundo. Nós não esperamos somente agora. Então você que está aí sofrendo, chateado, você pode até estar chorando, o choro pode durar uma noite. Você precisa entender que isso é uma questão circunstancial. Mas em Jesus você é pleno, em Jesus você é feliz, em Jesus você é realizado. E não só porque Deus está falando que é assim, mas porque Ele pode trazer descanso para a nossa alma hoje, e porque na eternidade Deus vai acertar todas as coisas, e fazer justiça em tudo, e acabar com toda dor, com todo sofrimento, com toda tragédia.
Isso aqui é uma palavra de consolo para os discípulos que estavam sofrendo ali, para você que é um discípulo de Jesus que talvez está sofrendo, e também é um chamado ao arrependimento, para você que está com a lógica do mundo, quando você avalia a sua própria vida, quando você está reclamando, chateado porque não tem dinheiro, você está entristecido e querendo largar tudo por causa de questões terrenas e periféricas. Jesus está pedindo para você mudar a sua perspectiva de como você vê as coisas. Jesus está nos instruindo a mudar as lentes com as quais nós enxergamos a realidade. Por um lado, há choro, há tristeza, há indignação pelas coisas que acontecem ao nosso redor. E rapidamente, nós temos que entender o que Jesus disse. Na verdade, quando essas coisas acontecem, isso nos aproxima de Deus e é nisso que nós somos abençoados. Então você muda a sua perspectiva, você se alegra no Senhor e você caminha. E eu acho que é isso que o texto bíblico talvez, e essa ideia teológica da alegria da salvação, mais do que uma coisa sobrenatural que vem, é quando você muda a perspectiva e entende as coisas como elas são da perspectiva de Deus, que você consegue ter plenitude, satisfação, porque você está em Cristo. Então você consegue ressignificar todas as coisas. Na verdade, mais do que ressignificar, compreendê-las como elas de fato são. Então, meu irmão, a felicidade nossa não pode ser definida pelas nossas circunstâncias terrenas, mas por perspectivas espirituais e eternas. Então, o nosso desejo é que você saia daqui, se você está com Jesus, sabendo que você tem tudo que você precisa. Se você tem a confiança em Deus, se você está saciado em Deus, se você crê que Jesus vai fazer justiça em todas as coisas, você é pleno, você está feliz. Não abra mão disso por questões terrenas. Você tem um domingo abençoado, porque você é abençoado em Cristo Jesus. Uma semana feliz, porque você é bem-aventurado em Cristo Jesus. Não seja refém dessas perspectivas terrenas que ficam roubando a nossa paz e a nossa alegria. Amém, meus irmãos? Se Deus permitir, à noite a gente vai continuar aqui a exposição. E o próximo texto, Jesus continuando essa pregação dele, ele vai falar algo muito difícil. Ele vai falar que a gente tem que fazer o bem não importa a quem. Um dos textos mais difíceis da Bíblia. Então, venha para você ouvir. Se por algum motivo você não puder estar aqui presente, acompanhe online, lá na sua casa a transmissão, acompanhe durante a semana, para você ir crescendo no entendimento do Evangelho de Lucas. Vamos ficar de pé para a gente orar. E após essa oração, nós vamos finalizar o culto louvando ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque nós não precisamos de recursos financeiros, de ter todas as coisas ajustadas na sociedade, para sermos felizes. Muito obrigado porque o Senhor Jesus ressignificou todas essas coisas e nos deu compreensão correta do que é a felicidade. E que nós, Senhor, não só creamos nessas verdades, mas vivamos de acordo com essa verdade. Que a gente possa desfrutar da paz, da alegria que há em Jesus e no seu reino, e não sermos reféns, Senhor, dessas questões terrenas e periféricas, Senhor. Que a confiança em Ti, Pai, a satisfação espiritual no Senhor e a certeza de recompensa eterna diante das perseguições e sofrimentos, que isso possa nortear nossa vida e o nosso coração. E que a gente possa, como sempre cantamos, cantar e viver essa verdade, que nós somos felizes com Jesus. Que as dificuldades que surgem no caminho não sejam determinantes sobre a nossa história, sobre como nós enxergamos a nossa vida, sobre como nós enxergamos nossa caminhada. Mas que a gente possa saber que nós somos bem-aventurados com Jesus. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Abençoa o Teu povo, dá-nos graça nesse domingo. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.